Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Loricast. Muito obrigada pela presença aqui. A gente tá no nosso terceiro programa desde que iniciou o Loricast. E eu tô muito feliz. De antemão, eu já peço desculpa pela minha voz. Eu tô com um resfriado alérgico. E aí hoje, durante o dia, eu tive que descansar o dia inteiro para poder conseguir fazer esse Loricast com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paty. Boa noite, Michel. Michel, tô com saudade de você, hein? Hoje, na hora que eu acordei mais à tarde, eu lembrei de você. Vai ver se aparece. Paty, sempre presente, linda. Boa noite, Ana. Boa noite, Matheus. Quanto tempo? Oi, André. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Loricast. Eu quero falar com vocês uma coisa. Vamos convidar as pessoas para poder estar aqui com a gente, porque hoje eu vou falar de um assunto que eu garanto que todo mundo precisa. Gente, a gente vai falar sobre como aprender a lidar com pessoas. Hoje eu quero começar a ajudar vocês a se tornarem um especialista em pessoas, tá? Eu sou uma especialista em pessoas e também sou uma treinadora de inteligência emocional e eu quero falar para vocês como essas duas coisas andam juntas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como a inteligência emocional nos ajuda a nos tornarmos especialistas em pessoas. E sabe por que a gente precisa ser especialista em pessoa? Porque sem pessoas a gente não é ninguém. Tá vendo como é muito importante esse assunto? Vamos fazer o seguinte, vamos triscar o dedo aqui nesse aviãozinho e eu vou desafiar vocês a mandar para pelo menos 10 pessoas, para essas pessoas assistirem junto com a gente. Já tô fazendo a minha parte aqui, convidando 10 pessoas aqui para estar com a gente. Tem mais de 10, bastante gente aqui. Todo mundo precisa desse assunto, vamos lá. E aí, vamos convidar as pessoas para conversar com a gente. E olha só, o Loricast, ele nasceu, vou contar rapidamente como que foi o Loricast, como nasceu esse projeto do Loricast, enquanto todo mundo tá entrando, convidando aí. Eu sofri um acidente há um tempo atrás e eu fiquei sem transporte nesse acidente, né? Sofri um acidente de moto e eu fiquei sem moto, né? E eu precisei utilizar ônibus para poder ir trabalhar. E, gente, eu fiquei assim, de cara com quanto tempo a gente perde andando de ônibus, né? Então, eu ouvia muito podcast quando eu tava no ônibus. Não é que eu perdia, eu gastava 2 horas do meu dia dentro do ônibus, uma para ir e uma para voltar. Então, eu ouvi muito podcast e eu tive essa ideia de montar o Loricast para a gente poder conversar. E aí, o formato é assim, toda semana vai ter sempre alguém conversando aqui comigo e a gente vai estar falando sobre um assunto voltado para a área do desenvolvimento humano. Então, hoje eu quis fazer esse Loricast só eu, porque semana passada eu falei que ia fazer um Loricast só comigo, pra quê? Para que vocês pudessem perguntar, para que vocês pudessem me entrevistar. Então, tem uma caixinha de perguntas aqui, tá? Embaixo, onde está escrito comentário, tem uma caixinha de pergunta que se você quiser fazer sua pergunta anônima, você pode fazer nessa caixinha, ou você pode ir fazendo aqui no comentário da live mesmo, que eu vou respondendo. Mas o assunto que eu quero falar para vocês hoje é sobre como a inteligência emocional pode nos ajudar a nos tornarmos especialistas em pessoas, tá? Eu sei que tem gente aí que fala, eu não gosto de pessoas, eu prefiro bicho do que gente. Gente, para começar, o que eu quero te dar aqui são algumas soluções muito básicas e muito inteligentes para você lidar com todo tipo de gente. Porque por mais que você goste mais de bicho do que de gente, a gente precisa de gente. O tempo todo a gente precisa de gente. No seu trabalho você lida com gente, por mais que você seja uma pessoa que fique sentado na frente do computador, ou trancado no estoque, ou trancado no arquivo, uma hora ou outra você vai lidar com gente. Você lida com gente na sua família,
você lida com gente no seu casamento, você lida com gente se você tem um relacionamento conjugal. Então, a gente lida com gente o tempo todo. São pessoas que fazem o mundo e a vida. São conexões. A gente precisa de conexões. Então, a gente precisa que a nossa mente, e o nosso coração, eles sejam vacinados para todas essas epidemias emocionais que todas essas pessoas trazem pra gente, né? Então, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje é deixar vocês um pouco mais preparados para mudar a forma de vocês compreenderem os assuntos acerca de pessoas. Assim, caso vocês queiram realmente avançar na vida, porque fugir de pessoas deixa a gente muito parado no lugar. Você precisa de pessoas para se promover no trabalho, você precisa de pessoas para aprender, você precisa de pessoas para poder te ajudar, você precisa de pessoas para construir, né? Não tem jeito de a gente viver sem pessoas. E para quem não me conhece aqui ainda, eu tenho 38 anos e eu trabalho há 13 anos numa unidade prisional, né? Eu sou policial penal e eu lido com tipos diferentes de pessoas, inclusive com pessoas que a maioria da sociedade não quer lidar. E eu descobri que eu amo o que eu faço porque eu amo pessoas. Todas as pessoas. Eu amo todas as pessoas. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com elas. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Porque eu aprendi cada posição de cada pessoa na minha vida. É claro que isso custou tempo, muito estudo, muita observação e muita aplicabilidade na minha vida, né? Então, vocês podem estar se perguntando assim, nossa, mas ela trabalha numa penitenciária, tá falando que ama todas as pessoas, será que ela realmente ama aquelas pessoas que estão presas? Sim. Vocês não sabem o quanto essas pessoas me ensinaram em 13 anos. Eu não preciso chegar lá e falar para eles que eu os amo. Eu não preciso falar para eles isso. Embora, sempre quando eu posso, eu deixo claro que eu aprendo muito naquele lugar. E amar é sobre isso. É sobre como você olha para as pessoas e como você sabe que elas são importantes para que você evolua, para que você avance. Então, eu tenho certeza que com a visão que vocês têm hoje sobre pessoas, no máximo que vai acontecer é vocês conseguirem ficar na vida que vocês têm hoje. Então, eu vou entregar aqui chaves muito, muito, muito importantes para que hoje você consiga departamentalizar a vida, as pessoas na sua vida, se tornando um especialista, começando a ser um especialista em pessoas. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai despertar para esse assunto depois e vai me perguntar ou vai procurar para estudar. E aí a gente vai avançando na vida com isso. E o que eu queria dizer para vocês é que são as pessoas que definem se a nossa vida valeu a pena ou não. Boa noite, Rogério, bem-vindo. Já chama a galera para conversar com a gente aqui hoje. A gente vai falar sobre pessoas e inteligência emocional. São as pessoas que definem se a nossa vida valeu a pena ou não. Se a gente foi bem sucedido ou não na vida, né? Eu sempre costumo falar quando as pessoas viram pra mim e falam assim, eu gosto mais de bicho do que de gente. Tá, você pode gostar mais de bicho do que de gente, mas você vai precisar de pessoas, né? E eu sempre falo assim, foi uma pessoa que te deu o primeiro banho e pode ser uma pessoa que te deu o último. Então a gente vai sempre precisar de pessoas, né? E em algum momento alguém vai entrar mais a fundo na nossa história até sem ser convidado. Por exemplo, eu que trabalho há 13 anos no mesmo lugar. As pessoas que trabalham no mesmo lugar, muitas delas entraram na minha vida sem serem convidadas, mas são super necessárias. Porque você imagina 13 anos trabalhando no mesmo lugar, claro que entra e sai um monte de gente, mas existem pessoas ali que trabalham comigo há 13 anos. E se eu não tivesse entendido como as pessoas são, não tivesse aprendido a departamentalizar as pessoas na minha vida, e isso a gente aprende com a inteligência emocional, expandindo a nossa inteligência emocional, eu
invariavelmente eu ia estar ou muito longe do que eu tô hoje, ou muito estagnada na vida. Então, eu quero começar a falar com vocês sobre essa questão de inteligência emocional. Eu não sei, quem quiser falar aí pra mim, se sabe o que é inteligência emocional, se não sabe, se tem uma vaga ideia, se não tem. Eu não sei qual é o contato de vocês com inteligência emocional. Lembrando que a gente está saindo aí de uma pandemia, né? Então foi um período em que a inteligência emocional ela ficou muito aparecida, ficou muito em voga, assim, né? Mas a inteligência emocional é você saber sobre emoções, é você estudar sobre emoções, né? E mais do que estudar sobre emoções, mais do que entender o que são as emoções, é você saber qual emoção usar na hora certa, na intensidade certa e pelo momento certo. Nós somos seres emocionais. Não tem como a gente excluir as nossas emoções da gente. Por mais que vocês falem aí, não, eu sou muito racional. Não, você não é muito racional, você é muito emocional, né? Você decide emocionalmente. O que acontece é que algumas pessoas, elas racionalizam melhor as emoções. E aí, racionalizando melhor as emoções, elas têm condições de tomarem melhores decisões, principalmente acerca de pessoas, né? Já que a gente iniciou falando aqui falando que a gente precisa de pessoas o tempo todo, são pessoas que despertam as nossas emoções. As pessoas com quais a gente convive durante o dia, na nossa vida, são elas que nos ensinam sobre as nossas emoções e são elas que despertam as nossas emoções durante o dia. Aquele seu colega de trabalho que te faz raiva, aquele seu namorado, sua namorada que te decepciona, você que fica frustrado com seu cônjuge, aquele político que te decepciona, o governante, seu vizinho, seu familiar, são pessoas, sempre são pessoas que vão definir como vai ser o nosso dia. Então, por isso que a gente precisa primeiro entender das nossas emoções, expandir a nossa inteligência emocional e saber lidar com pessoas. Porque para saber lidar com pessoas, primeiro a gente tem que saber lidar com a gente. Então, a gente tem que se conhecer, né? O primeiro laboratório sempre é a gente. Então, se eu não sei quais são as minhas emoções, o que engatilham as minhas emoções, como eu reajo a cada situação emocionalmente, eu não vou saber lidar com o outro. E olha só, primeira chave que eu vou dar para você. Se você quer saber que emoção que está na pessoa com a qual você está conversando, começa a pensar, a observar como você se sente no momento que você está conversando com aquela pessoa. Vamos colocar uma situação fictícia aqui. Você precisa conversar com o seu chefe. E aí é um assunto aleatório. Você vai conversar com o seu chefe, mas é um assunto aleatório, um pouco pesado, né? Você precisa tomar uma decisão junto com o seu chefe. E aí você vai chegar para ele e você vai primeiro entender o que você está sentindo. Porque provavelmente ele também está sentindo a mesma coisa que você. Sabe por quê? A gente espelha as emoções. O nosso cérebro, ele não entende o que é real do que é imaginário. Ele entende aquilo, ele só entende imagem. Nosso cérebro não entende palavra. Tudo que vocês estão entendendo aqui agora é porque rapidamente o cérebro de vocês está formando imagens e está guardando na memória de vocês essas imagens. E aí, vocês são capazes de entender o que eu tô falando, inclusive de visualizar essa cena. Tem gente que já passou por isso, tem gente que tá passando por isso hoje, tem gente que teve que conversar com o chefe hoje. Eu não sei se alguém teve que ter uma conversa difícil hoje com alguém, ou se ainda vai ter uma conversa difícil com alguém, mas eu falo o seguinte, você quer entender qual é a emoção que a pessoa tá no momento, entenda qual a sua.
porque a gente espelha a emoção do outro, principalmente se a gente está tendo uma conversa séria, uma conversa cara a cara, se a gente está olhando para essa pessoa. O tempo todo a gente está lendo, principalmente a comunicação não verbal dela. Então a gente está espelhando aquela emoção. Então se você está tenso, a pessoa também está tensa. Se você está relaxada, a pessoa também está relaxada. Se você está alegre, a pessoa também está alegre. Principalmente porque a gente induz os outros com as nossas emoções. Então é por isso que você precisa aprender sobre as suas emoções. É por isso que para você aprender a lidar com todo tipo de gente, você tem que expandir a sua inteligência emocional, né? Ó, a Bi tá falando aqui com a gente, ó, eu levei muito tempo para aprender a lidar com as pessoas. Hoje as pessoas mais difíceis são as que eu mais me afinizo. Pois é uma série de coisas que tem aí. Atrás de pessoas difíceis existem muitos traumas, muitos bloqueios emocionais, muitos eventos que fizeram essa pessoa se tornar uma pessoa difícil, né? Já viu aquela frase aquela frase clichê? Gente, para todo mundo que tá chegando aí, boa noite, seja muito bem-vindo, já convida outras pessoas para estar aqui com a gente, mas eu já quero pedir desculpa, primeiro pela minha voz, eu tô fanha, e pela minha dicção também, eu tô com uma gripe alérgica, para eu conseguir falar com vocês aqui hoje eu tive que ficar calada e descansando o dia inteiro, senão eu não ia conseguir falar, minha garganta tava ardendo, e eu ainda tô com um pouquinho de dificuldade de falar, mas vamos que vamos. Então a gente vai, sabe aquela frase clichê, por trás de todo adulto difícil existe uma criança ferida? É exatamente isso. Quando você começa a entender as suas emoções, você começa a entender as pessoas. Você para de julgar o caráter da pessoa e começa a julgar os eventos que tenha por trás daquela atitude que aquela pessoa teve. A sexta lei da autorresponsabilidade, está aqui na minha frente, por isso que eu estou olhando para o lado, é uma coisa que eu deixo colada sempre. Em todos os lugares que eu vou, eu sempre repito como um mantra. A sexta lei fala assim, ó, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Por quê? Porque por trás de cada atitude tem um evento, uma emoção e um sentimento que embasou, né, aquela atitude daquela pessoa. Aquela pessoa muitas vezes não é aquela coisa que está acontecendo. Você não sabe que emoção que está dentro dela, você não sabe pelo que ela está passando e pelo que ela passou para ser assim. E aí, a gente vai falar sobre tipos de pessoas. Eu vou falar para vocês hoje sobre 3 tipos de amizade, como você departamentalizar as pessoas da sua vida, e eu vou te falar sobre 3 esferas de amizade. Então, se você tem a chance aí de pegar papel e caneta, todo mundo sabe que Loricast sempre tem que ter papel e caneta, né? E eu já indico uma coisa para vocês, a partir de semana que vem, já teve 2 edições do Loricast, fica gravado sempre no canal do YouTube. Eu tô deixando aqui, mas é de gruja, tá? Porque isso é para ser no YouTube. E eu preciso alcançar pelo menos 1000 seguidores lá para começar a fazer o Loricast lá. Então, quem tá aqui que não se inscreveu no canal, se inscreve lá, tá? Pra gente poder fazer essas aulas lá. E aí, a partir do momento que a gente começar a fazer essas aulas lá, vai ter muita coisa boa direcionada para quem quer, né? Então, assim, para poder falar para vocês sobre essa questão de departamentalização da vida de vocês, eu vou hoje falar sozinha, mas vou trazer pessoas aqui para poder conversar, para que vocês também possam perguntar, que são especialistas em pessoas também. Então, já arranjem o caderninho de vocês. Todo mundo sabe que o Loricast é aulinha, é aula, tem que anotar, tá? Para ser um manual de vida. O pessoal tá falando aqui. Por isso priorizo conversa pessoalmente quando são conversas importantes. Pelo WhatsApp fica difícil. Pois é. Ou no mínimo, agendar uma chamada de vídeo, né, Eric? Para você entender a linguagem não verbal da pessoa. Inteligência emocional e o poder do hábito são 2 tópicos que eu tô buscando conteúdo. Olha, então você caiu no lugar certo. É comigo mesmo, tá? Comigo mesmo, porque poder do hábito mudou a minha vida em 2018, hein? Nisso daí eu sou bem autoridade nesse assunto.
O Sidney falando que ele trabalha na área da saúde, tem que lidar com todo tipo de pessoas. Pois é, Sidney, assim como eu trabalho numa penitenciária, lido com todos os tipos de pessoa, inclusive com as pessoas que as pessoas não querem lidar. Então, bora lá pro conteúdo? Olha só, eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Alguém já teve dificuldade com uma pessoa? Tem gente aí, eu quero que alguém fale aí pra mim, responda aí pra mim. Atualmente hoje vocês estão sem conversar com alguém? Tem alguém da sua família ou algum amigo seu que fala, ih, não quero nem conversa com fulano. Se apareceu fulano, atravesso a calçada, não vou onde ele tá. Tem alguém aí assim? Tomando água, porque senão eu não consigo falar com vocês. E aí? Com certeza tem alguém aí que não tá conversando com alguém, né? Então, sabe o que acontece com a gente para isso acontecer? É que muitas vezes a gente não sabe colocar as pessoas no lugar certo da nossa vida, né? Eu costumo fazer uma analogia muito legal. A gente confunde muito pessoas na nossa vida. A gente carrega para esferas da nossa vida pessoas que não é para estar naquele posicionamento. Todo mundo, inclusive você, ocupa posicionamentos na vida. Tem gente aí que ocupa posicionamento de marido, tem gente que ocupa posicionamento de esposa, tem gente que ocupa posicionamento de líder, tem gente que ocupa posicionamento de mãe, de pai. Todo mundo ocupa um posicionamento e muitas vezes a gente também tem, muitas vezes não, todas as vezes a gente também tem que organizar pessoas na nossa vida. A gente tem que posicionar pessoas na nossa vida. E aí, quando a gente não posiciona, ou quando a gente posiciona essa pessoa errado na nossa vida, a gente começa a ter trabalho com essa pessoa na nossa vida. A gente começa a ter conflito, porque aquela pessoa está no lugar errado. E provavelmente você também está no lugar errado daquela pessoa. E aí, eu gosto de dizer que existem 3 tipos de amigos, vamos colocar assim, 3 tipos de pessoa na nossa vida, que são os amigos importantes, os amigos estratégicos e os colegas. Sabe quais são aqueles nossos amigos importantes? São aquelas pessoas que a gente precisa na nossa vida e que a gente não abre mão. São aquelas pessoas que dão destino na nossa vida. São aquelas pessoas que chega num dia cansativo de trabalho, a gente quer conversar, desabafar com elas. A gente teve uma vitória, uma conquista, a gente quer conversar com elas. Teve uma decepção, teve alguma coisa, a gente quer conversar com elas. Quando você quer desligar de trabalho, desligar de família, desligar de tudo, comer uma pizza sexta-feira à noite, fazer uma social no sábado à tarde ou à noite, essas são as pessoas. São aquelas pessoas que dão destino à nossa vida, são aquelas pessoas que a gente não abre mão, são aquelas pessoas que seguram a gente, são aquelas pessoas que vão tirar a gente do buraco. Essas são as pessoas importantes na nossa vida, são os nossos amigos importantes na nossa vida. E aí, o que a gente confunde? A gente tem mania de confundir os amigos estratégicos com os importantes. Sabe por quê? Todos eles são necessários. A gente precisa dos amigos importantes, mas a gente precisa muito dos amigos estratégicos. E muitas vezes, por precisar muito dos estratégicos, ter uma relação muito boa com os estratégicos, a gente acaba colocando essas pessoas no posicionamento de importante e o amigo estratégico ele vai sair da nossa vida. Porque ou a gente vai tirar ele da nossa vida ou ele vai sair naturalmente. Eles estão ali para poder servir um propósito. Quer ver? A gente pode falar que os amigos estratégicos são o que a gente chama de amigos andaimes. É como um andaime, né? Você está fazendo uma reforma na sua casa. E aí, sua casa tem um pé direito muito alto. Supomos que não é igual esse daqui, que dá pra gente subir numa escada e pintar ali o teto. Tem que ser um andaime grandão. Tipo, tem uns 10 metros, assim. Aí você vai lá e coloca um andaime. O andaime é necessário para você pintar o teto. Durante todo o tempo que você está pintando a sua casa, que você está ali reformando, você precisa do andaime. Acabou a sala, passa o andaime para o quarto. Acabou o quarto, passa o andaime para a cozinha. E ali você vai com o andaime. Só que acabou a reforma da sua casa.
Sua casa tá linda, tá do jeito que você gosta. Tá linda. Aí você vai decorar a sua casa. O andaime vai fazer parte da decoração? Você vai deixar o andaime na sala, do lado daquela televisão lindona que você colocou na sala, do lado daquele quadro lindíssimo que você colocou na sua sala. Você vai deixar o andaime ali? O andaime é ruim? Não. Ele serviu o propósito dele. Né? O andaime, você foi amigo do andaime? Foi, você precisou dele todos os dias da sua reforma, só que acabou a reforma. E ali você vai desmontar o andaime, ou você vai guardar o andaime, ou você vai devolver para onde você alugou o andaime, ou você vai vender o andaime, ou você vai viver emprestando o andaime. Assim são os nossos amigos estratégicos. Sabe quem é o seu amigo estratégico? Seu chefe. Ele precisa ser seu amigo estratégico. Você precisa dele, ele precisa de você. Seu fornecedor, talvez você tenha um negócio próprio, você tem fornecedor, e aí ele é o seu amigo estratégico. Então, o que acontece? A gente desenvolve uma afinidade porque a gente precisa de amigos estratégicos a vida inteira. E talvez tenha algum amigo estratégico seu que você vá precisar dele a vida inteira. Ele nunca vai ser seu amigo importante. Nunca vai ser aquela pessoa que você vai convidar para sua casa. Nunca vai ser aquela pessoa que você vai uma viagem de férias com ele. Nunca vai ser uma pessoa que você vai expor um problema do seu casamento, por exemplo. Mas é uma pessoa que vai ficar com você a vida inteira. Né? Ele é seu amigo estratégico, mas talvez, por exemplo, mas não é importante. Talvez, por exemplo, se você for lá e contar um problema que você está passando no seu casamento, essa pessoa pode chegar num outro cliente dele e contar para um outro cliente. E aí, um monte de gente está sabendo da sua vida. Né? Então, o amigo estratégico ele é muito confundido com o importante por isso, porque a gente desenvolve uma conectividade grande com eles, são pessoas muito agradáveis, a gente até convive muito com essas pessoas, mas não são pessoas para você jogar no campo da importância, porque o campo da importância é o seu íntimo mais íntimo. Seu amigo importante, ele sabe de todas as suas fraquezas e ele não vai aproveitar dessas fraquezas, mas um amigo estratégico pode. Um chefe, por exemplo, para quem é concursado como eu, né, que trabalha exclusivamente, eu trabalho há 13 anos numa unidade, nunca saí de lá. Todos os meus chefes precisam ser, todos os meus líderes precisam ser meus amigos estratégicos, porque eu estou lidando com eles o tempo todo e eles estão lidando comigo. Eles precisam de mim tanto quanto eu preciso deles. Então eu preciso ter um bom relacionamento, eu preciso ter uma boa convivência, a gente trabalha num lugar onde vidas dependem da gente, onde a nossa vida depende um do outro. Só que, por exemplo, eu não vou sentar na mesa do meu líder, né, do meu diretor e contar o que aconteceu, né, em algum relacionamento familiar, uma briga que eu tive com meu irmão, uma briga que eu tive com meu pai, ou se eu estivesse namorando, uma briga que eu tive com meu namorado. Não cabe, não tá ali. Mas eu posso sentar na mesa dele e falar assim, olha, eu tô passando por um momento difícil no meu casamento, no meu namoro, na minha família, preciso de um pouco de compreensão sua, porque pode ser que eu fique um pouco desatenta no trabalho, pode ser que eu renda menos, produza menos, mas é porque eu tô com esse problema familiar. Ponto. Né? Você não precisa chegar no seu trabalho e contar o que aconteceu no seu relacionamento. A não ser que lá no seu trabalho tenha alguma daquelas pessoas que são seus amigos estratégicos no campo do importante. Só que você tem que entender que o que diferencia o amigo do importante do estratégico? O quanto ele conhece a sua vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, gente, não é só fraqueza, não. É a nossa capacidade de sentir tudo. Tudo que é sentimento nos deixa no campo da vulnerabilidade. A Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala uma frase icônica. Se você quer experimentar conexões, você precisa se deixar ser vulnerável, porque senão você não se conecta. E aí você precisa ser vulnerável na medida certa com as pessoas certas. Aos seus amigos importantes, você se permite mostrar as suas fraquezas. Você se permite conversar sobre seus vícios emocionais. Você se permite contar quando você volta para aquele lugar onde você não queria mais estar. E assim como também existem amigos estratégicos que vão te ajudar com isso. O seu terapeuta é um amigo estratégico seu.
Você vai ter uma jornada com ele de conhecimento e cura, mas você vai ter alta. E aí, depois disso, a não ser que você tenha se tornado, assim, muito amigo do seu terapeuta, você vai convidar e vai posicionar ele como importante. Mas geralmente não é assim que acontece. Seu terapeuta, seu médico, seu professor, seu líder, todos são amigos estratégicos. Quer dizer que eles são descartáveis? Não, gente, esse é um processo natural. Você vai ficar na vida deles enquanto for necessário para você e para eles, e eles vão ficar na sua vida na mesma proporção. E aí, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter a inteligência emocional no lugar para não colocar essas pessoas posicionadas em ocupações que não são delas, né? Ocupações diferentes, não são delas. E aí daqui a pouco a gente vai entender onde é que a inteligência emocional vai entrar mais nisso, né? E existem os colegas. O que são os colegas? São aquelas pessoas que você encontra no dia a dia, mas não desenvolve nada além de bom dia, boa tarde, tá calor, tá frio. Sabe? Aquela pessoa da padaria que você faz questão de cumprimentar com um bom dia, com um sorriso, e ela te devolve, você tá lá todo dia, mas você não passa daquilo com ela. Sabe? O entregador que vem na sua porta e você trata com educação, e aí vocês trocam 5 minutos de conversa. Talvez uma pessoa que tá sentada no ponto de ônibus, o motorista do Uber. Nossa, eu sou daquelas que eu entro no Uber e falo assim, não vou conversar com o motorista do Uber. Já sai, tchau, seu José, sua filha vai ter um neném na hora certa, seu filho vai arranjar aquele emprego, sua esposa vai melhorar, sabendo da vida do cara todo, porque o cara já sente a vontade de conversar comigo. Mas é só meu colega. Posso dizer que é uma pessoa desconhecida? Não. Eu toquei um pouco a vida daquela pessoa. E ainda mais eu que moro numa cidade pequena, então fatalmente eu vou pegar esse Uber de novo. Né? Então, assim, pessoas ali do seu bairro, a sua vizinhança, que você convive, mas é só aquela coisa daquela coisa amistosa mesmo, que você não vai entrar, aprofundar mais naquilo, né? Talvez algum vizinho, talvez algum dono da padaria, atendente da padaria, da loja, possa até virar ser um amigo estratégico, até ser um amigo importante, mas todo mundo antes de ser amigo importante já passou pela esfera do colega, do amigo estratégico e do amigo importante. Sabe por quê? Porque antes de ser amigo importante, ele precisa ser estratégico. Você precisa testar essa pessoa para saber se você pode confiar nela. E não fica achando que isso é calculismo demais, não, porque ela tá fazendo a mesma coisa com você. Só que muita gente faz isso inconscientemente e muita gente nem faz e acaba posicionando errado essas pessoas. E aí acaba acontecendo o quê? Entrando nessas 3 esferas da amizade, acaba acontecendo que a gente posiciona a pessoa errada e aí pessoas se tornam ladrões da nossa alegria. Sabe esses vampiros emocionais? Eles existem. E pode ser até que um amigo importante nosso esteja num momento de ser vampiro emocional. E pior, pode ser que você, nesse momento, seja um ladrão de alegria de alguém. E aí, eu quero que vocês agora prestem muita atenção. Já dei 4 chaves importantes aqui, né? Já te falei como posicionar, como departamentalizar as pessoas da sua vida. Já te falei como posicionar essas pessoas. Já te falei que você não vai chegar em lugar nenhum se você não fizer a conexão. Networking, gente, é um dos maiores poderes do mundo. É o segundo maior poder do mundo, sabe? O primeiro poder é o poder da sabedoria, né? E ela é diferente de inteligência, já falei sobre isso. Então, assim, networking, depois da sabedoria, é o segundo maior poder do mundo. Existem 7 poderes principais no mundo hoje. Quem fez mentoria comigo no Café com Mentoria sabe direitinho. A gente esmiuçou todos esses poderes. Eu sei que tem T1 aqui do Café com Mentoria, tá? Tem turma 1 aqui. Michel é um mesmo que fez. Paty é uma que ainda tá fazendo essa mentoria. Então, olha só. Quando a gente usa esse poder certo, o poder do networking, a gente se coloca em lugares que jamais a gente imaginou que ia chegar sozinho.
né? Tem outro clichê também. Se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir com sabedoria, vá com alguém. Porque são pessoas que dão destino na vida da gente. É por isso que você só pode aceitar na sua vida pessoa que te dá destino. Começa a pensar aí agora, nesse carinha, nessa menina que você tá ficando com ela. Será que essa pessoa tá te dando destino? Outro dia, numa caixinha de perguntas, de semana passada, domingo passado, uma pessoa me perguntou assim: Ah, Lori, o que você acha de casualidade? Você concorda? Eu falei que não concordo porque casualidade é um desperdício de tempo e casualidade dá poder ao outro para ele entrar na sua vida e roubar alguma coisa e sair. Quando você entra num relacionamento casual, né, sem ter um destino para aquilo, você tá dando um poder para a pessoa fazer o que ela quiser com o seu tempo. E tempo é vida. Isso tudo que você tá fazendo, sabe, esses minutos que a gente tá aqui, já tem mais ou menos uns 20 minutos que a gente tá aqui, uns 40 por aí, é tempo, é vida. E você tá usando esse tempo, essa vida para poder aprender. E aí, se você tá no relacionamento casual, você tá dando poder pra pessoa desperdiçar seu tempo. Sabe por quê? Porque nem você e nem ela vai estar dando destino com aquilo. O que você quer com aquilo? Por que você tá deixando essa pessoa entrar na sua vida? Se você não vai dar destino pra ela e se ela não vai dar destino? O que você quer com essa pessoa que você tá namorando? O que você quer com essa pessoa que você tá casado? O que você quer com essa pessoa que você tá conhecendo? Né? Então a gente precisa começar a pensar, porque pessoas são ladrões de alegria. Assim como as pessoas fazem com você, você também faz com pessoas. Então presta atenção a partir de agora, começa a mapear pessoas na sua vida a partir desses 3 pontos que eu vou falar com vocês. E também começa a perceber o quanto vocês estão sendo assim na vida das pessoas. Porque no mesmo passo que pessoas são assim com a gente é assim com elas. Por quê? Porque relacionamento é retroalimentação o tempo todo. Seja de amizade, seja profissional, seja conjugal, interpessoalidade é retroalimentação. Ou de vício ou de virtude. E o tempo todo a gente tem que pensar nisso. O que será que eu estou alimentando nessa pessoa e o que essa pessoa está alimentando em mim? É uma virtude ou é um vício? E o primeiro ladrão de alegria que eu quero te falar, que eu quero mostrar para vocês, o que são ladrões, né, de alegria para o povo que está chegando aí agora? São aquelas pessoas que roubam as suas emoções. E a primeira delas é aquele desinteressado. Gente, como tem o desinteressado na vida da gente e como a gente muitas vezes já foi um ladrão de alegria desinteressado. Depois que eu comecei a entender, me tornar uma especialista em pessoas, eu comecei a prestar atenção nisso, né? Além de policial penal, eu também sou coach integral sistêmica, eu sou analista de perfil comportamental, eu sou treinadora em inteligência emocional, eu sou mentora de rotina e mudança de hábitos. Então, já tem 4 anos que eu tô nessa jornada e tudo começou comigo, melhorando a mim, entendendo o que estava acontecendo comigo, sabe? Porque chegou num tempo que eu não tava mais aguentando a vida que eu tinha. Eu olhava para os resultados que eu tinha e falava, cara, eu não quero mais isso. Então, eu precisava mudar o que eu estava fazendo. Para precisar mudar o que eu estava fazendo, eu precisava me conhecer para saber o que mais eu podia fazer. Quem eu era, descobrir a minha verdadeira identidade e saber o que eu era capaz. E aí, eu já fui muito desse desinteressado. E tem muita gente hoje desse ladrão de energia desinteressado. Nossa! Nos ambientes de trabalho da gente, então, como tem pessoas que são esses ladrões desinteressados. O que é o ladrão de alegria desinteressado? É aquele sequestrador emocional. Sabe aquela pessoa que rouba a sua alegria sem intenção nenhuma? Você fala assim, nossa, troquei de carro. Você chega todo feliz assim, nossa, comprei o carro, troquei de carro. Aí a pessoa pergunta assim, que carro que você tá? Eu tô com um Nissan Kicks laranja. Sei nem por que eu falei isso. O carro do meu sonho nem é um Nissan Kicks laranja. É uma caminhonete branca. Mas eu tô com um Nissan Kicks laranja. Aí a pessoa vira e falou assim, nossa, mas você vender esse carro vai ser horrível. Esse carro tem um valor venal horroroso. Você casou com esse carro. Aí você começa, poxa vida,
Será mesmo que eu vou ter dificuldade para poder vender esse carro? Você está comemorando uma conquista sua, primeiro dia que você está com o carro, você já está pensando em vender. Por quê? Porque veio um ladrão emocional e te roubou aquela alegria de ter comprado aquele carro. Sabe quando você compra uma casa e que você chega e fala assim, nossa, eu comprei uma casa. Ah, aí a pessoa vira, ah, é? Onde que é? Ah, é no bairro tal. Ah, como é que é? Ela é grande, é pequena? Não, ela tem, é uma kitnet, tem um quarto, sala, cozinha, mas é minha. Nossa, mas é muito pequena, esse bairro é muito ruim. Não, mas eu comprei uma no bairro tal que custou aí o tanto que você pagou e é melhor. Aí você fica, pô, será que eu fiz um mau negócio? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes alguém já chegou para você e falou assim: ah, igual eu faço crossfit, bati meu PR no movimento tal, PR é um recorde pessoal de peso. Ah, é quanto você pegou? Ah, 10 quilos. Não, mas eu já faço com 15. Ah, eu consegui correr tantos quilômetros em tantos minutos. Ah, não, mas eu faço tantos com tantos. Esse é o ladrão emocional desinteressado. Ele rouba a sua alegria, sabe? O ladrão de alegria, ele rouba a sua alegria sem querer. Às vezes ele não fala isso para te prejudicar. Ele às vezes até quer continuar o assunto, mas ele tira aquela alegria que você tá no momento. E aí, depois que eu falei sobre a departamentalização de pessoas, sobre o que é amigo importante, o que é amigo estratégico, o que é colega, de você posicionar as pessoas no lugar certo, e eu tenho certeza que você começou a pensar em todos os seus amigos importantes, em quem é importante e está no estratégico, quem é estratégico e está no importante, quem é colega e era para estar no estratégico, já era para ter passado o estratégico e não está. E aí, eu tenho certeza que você está pensando agora, poxa vida, o fulano faz isso. Às vezes, gente, aquele seu melhor amigo tá numa fase, tá passando algum problema que ele tá nessa esfera de ladrão de alegria desinteressado. E aí, como ele é o seu amigo importante, você agora tá aprendendo isso aqui comigo, você pode chegar para ele e perguntar, fulano, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Tem alguma coisa que você quer dividir? Né? Posso te ajudar em alguma coisa? Como eu posso ser útil na sua vida? Porque ele é um amigo importante. Agora, se esse cara tá no estratégico, meu amigo, ele tinha que vazar. Porque se ele tá no campo estratégico, você sabe que aquela pessoa tá ali para servir um propósito na sua vida e você na vida dela, e simplesmente por isso que você vai desconectar dela uma hora, você vai aturar uma pessoa que rouba a sua alegria desinteressadamente. Por quê? E se você tá fazendo isso com alguém, você precisa começar a pensar o quanto você está sugando a energia, a alegria do outro para poder alimentar alguma coisa em você. Lembra que eu falei, antes de falar sobre os ladrões de alegria, que relacionamento interpessoal é retroalimentação? Sempre, gente. Você e seu líder vai retroalimentar. Você e sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada. Você e sua mãe, seu pai, seu irmão vão se retroalimentar. Você e seu vizinho vão se retroalimentar. Sempre vocês vão se retroalimentar. Relacionamento é retroalimentação. Ou de vício ou de virtude. Você tá namorando essa pessoa que você tá namorando por quê? Você tá alimentando nela vício ou virtude? Ela tá te alimentando vício ou virtude? E aí você tá sendo um ladrão de alegria desinteressado? Por que você tá sendo? Ou por que você tá permitindo outra pessoa ser? Pessoas assim não dão destino à nossa vida, porque elas estão sempre roubando o nosso próximo passo. Estão sempre impedindo a gente de pegar a ferramenta correta e utilizar ela corretamente, porque a inteligência emocional é isso. É você saber as ferramentas corretas para aquela ação. E quais são as ferramentas? As emoções. Como eu iniciei falando aqui, a gente toma decisão emocionalmente. Ninguém é racional o tempo todo, a gente racionaliza a emoção. O ladrão de alegria, os ladrões de alegria, gente, eles ganham força à medida que eles são mais próximos do nosso coração. Só vão roubar a nossa alegria as pessoas que são próximas da gente. O fulano que a gente não tá nem aí, se você ainda se deixa se levar
por alguém que faz um comentário, por comentário em rede social, por comentário de alguém que comentou com fulano que falou de você. Se você ainda se deixa se abater por isso, me chama no privado. Me chama no privado que urgente a gente tem que começar um trabalho de identidade com você aí, de você recuperar sua identidade, tá? Porque pessoas que não são próximas ao seu coração, elas não têm que abalar você emocionalmente, não. Então, o ladrão de energia, o ladrão de alegria, ele ganha mais força à medida que ele tá próximo ao nosso coração. Então, são as pessoas próximas a gente que vão roubar a nossa alegria, assim como você vai roubar. Então, você precisa ter inteligência emocional para não ser um ladrão de alegria e saber departamentalizar as pessoas na sua vida e reconhecer qual o estado emocional daquela pessoa. Sem isso, a gente não avança um passo, porque pessoas prendem a gente, né? Então, pessoas com pequenas palavras, elas podem gerar grandes feridas. Assim como os outros fazem isso com você, você faz isso com os outros também. O segundo essas pessoas que roubam a nossa alegria, né? Todas essas três esferas que eu tô falando aqui agora, são pessoas que, se não podem estar no seu futuro, elas vão te prender ao seu passado, né? Então, ó, por isso as pessoas costumam dizer quando se decepcionam com as pessoas que elas não esperavam. Claro, é porque são pessoas próximas a gente que vão decepcionar a gente. Desconhecido não tem que decepcionar a gente, não. Comentário de Instagram de gente que você não convive, que não é nem seu amigo estratégico, que é só seu colega, às vezes nem seu conhecido é. Se isso te abalar, me chama no privado, tá? O outro tipo de ladrão de alegria é o intencional. O ladrão intencional, ele tem muita proximidade com você, muita. E ele tem essa proximidade intencionalmente para te derrubar. Sabe aquela pessoa assim, que quando ela não pode estar no seu futuro, ela vai te deixar presa no seu passado? Sabe aquela pessoa que se aproxima no trabalho de você para não deixar você ser promovido? Sabe aquela pessoa que se aproxima no trabalho de você para o tempo todo te induzir ao erro? Sabe aquela pessoa que o tempo todo tá plantando a discórdia ali? Que houve uma conversinha aqui, vem fazer aqui? São os ladrões de alegrias intencionais. São os fofoqueiros, são os invejosos. E quantas dessas pessoas estão na sua vida sem nem estar departamentalizada? Quantas pessoas você julga que são seus amigos importantes, que são ladrões de alegria intencional? Sabe aquela pessoa que você adora conversar com ela só para fazer aquela fofoquinha? Pois é. Sabe aquela pessoa que você colhia com ela no trabalho só para derrubar o fulano? Pois é. Sabe aquela pessoa que o tempo todo sai do lugar dela para poder falar alguma coisa com você que no final sempre te deixa mal? Ou te deixa com raiva, ou te deixa mal, ou te deixa, sei lá, aquelas pessoas que não te dão destino? São os ladrões de alegria intencional. E eles se aproveitam do seu abalo emocional, eles te manipulam o tempo todo. E aí você dá poder para essas pessoas, quando você deixa essas pessoas fazerem parte do departamento que não é para elas fazerem. Existem pessoas assim que precisam estar como seu amigo estratégico. Eu, por exemplo, no meu trabalho, existem pessoas que são ladrões de alegria intencionais, mas eu não posso tirá-las de lá. O que eu vou fazer? Eu dar um tiro? Vou jogar a pessoa no lixo? Vou trocar de ambiente? Posso até trocar, mas vai ter gente lá em um outro ambiente que vai ser assim. São meus amigos estratégicos? Amigo estratégico? Amigo estratégico. Porque quando eu passo daquele portão para dentro, a minha vida depende daquela pessoa e a vida daquela pessoa depende da minha. Então tem que contar com ela. Só que aí ela tá departamentalizada ali,
ela não sabe da minha vulnerabilidade mais do que é necessário e ela não tem acesso ao meu coração. E aí, graças a Deus hoje, depois que eu estudei, depois que eu já tomei muita porrada na vida, depois que hoje eu consegui aplicar a minha inteligência na minha vida para ser um pouco mais sábia, eu consigo me blindar contra essas pessoas. Por quê? Tendo uma mente forte e um coração sábio. Mente forte, você fortalece ela com conhecimento. Coração sábio, você torna ele sábio quando você aplica o conhecimento na sua vida. E aí você se blinda. Isso que a inteligência emocional faz com você. Você reconhecendo isso, você consegue reconhecer isso nas pessoas. Olha que legal o Beto falando que estava precisando ouvir isso, está escutando no caminhão. Ai, nossa, que bom! Seja bem-vindo, Beto. Que bom que a Paty te mandou. Fico muito feliz que você está aqui. Então, essas pessoas, esses ladrões de alegria intencionais, se eles não vão estar no seu futuro, porque eles já entenderam que lá no seu sucesso eles não cabem, eles vão te deixar preso no passado. Eles vão ficar te lembrando de erro que você fez. Sabe quando você vai numa festa e aí você bebe demais, você passa vexame, aí no outro dia a pessoa fica, fulano, hein? Você fez isso, hein? Aqui o vídeo, você viu o que o fulano fez? A troco de quê? Né? Essa pessoa vai fazer isso. A troco de quê? Quando você vai contar alguma coisa pra essa pessoa, ela fala assim, não, mas você lembra que você fez isso com o fulano? Você lembra o que o fulano fez com você? Eles se aproveitam do seu estado emocional. E são pessoas que estão muito próximas da gente. E o terceiro o terceiro ladrão de alegria é o neurótico. É aquela pessoa que acha que todo mundo, o mundo inteiro, todo mundo tá contra ela. É o vitimista, sabe? Que ninguém gosta dela, que todo mundo tá ali para prejudicar ela, que todo mundo quer roubar alguma coisa dela, que todo mundo quer alguma coisa que é dela. E por causa disso, ela passa a vida destruindo a vida dos outros. Por causa disso, ela sempre tá, ou quando a pessoa vem falar alguma coisa, comemorar alguma coisa com ela sempre tá com uma bomba, falando que o dela é melhor ou que o de outra pessoa é melhor. Ou ela tá sempre apontando os seus erros, ou ela tá sempre criticando o que você faz. Por quê? Porque na verdade ela entende que o mundo inteiro tá contra ela. Ela é neurótica, ela acha que o mundo tá contra ele, sabe? Que o governo tá contra ele, que o chefe dele tá contra ele, que o líder dele só existe para poder acabar com ele, que não tem amigo no mundo, que todo mundo quer aproveitar dele, sabe? A pessoa que é aquela vítima mesmo, e ela passa a vida subindo o muro do sarcasmo, da crítica, da ofensa, e aí sai o tempo todo roubando a alegria dos outros. É aquela pessoa que quando ela chega o ambiente pesa. Sabe aquela pessoa que você não aguenta ficar na presença? Fulano chegou, o clima ficou pesado. Pois é um neurótico. Gente, muitas vezes as pessoas são assim, muitas vezes não, tá? Na maioria das vezes as pessoas são assim subconscientemente. Por quê? Porque não se conhece. É por isso que o autoconhecimento e o que vocês xingam aí de autoajuda é necessário. Porque tem coisas que só a gente pode fazer por nós. Só você pode dar um tapa na mesa e falar assim, eu não aguento mais essa vida que eu tenho. Eu não quero mais esses resultados. Por mais que eu te dê aulas e mentorias aqui gratuitamente, se você não quiser sair de onde você tá, você não vai sair. E aí vai chegar uma hora que o mundo vai te tirar da zona de conforto e te colocar na zona de expulsão. Qual que é a diferença quando você resolve sair da zona de conforto? Você pula a zona de expulsão. E fatalmente vai pular a zona do medo também. Então, se você está tendo um resultado hoje que você não tem satisfação nele, tem pessoas na sua vida que você não quer e que estão roubando a sua alegria, porque você não sabe departamentalizar ou você já tinha que ter demitido essas pessoas da sua vida, o mundo uma hora automaticamente vai te jogar na zona de expulsão e da zona de expulsão você vai para a zona do medo, porque você não vai entender o que está acontecendo na sua vida.
Então sai daí enquanto você pode com as suas pernas para você pular a zona de expulsão e a zona do medo e ir logo para a zona do trabalho, do construir, do fazer, para poder chegar na zona da prosperidade. E a gente precisa de pessoas para isso. Então você precisa aprender a reconhecer essas pessoas na sua vida. Porque do mesmo jeito que você departamentaliza as pessoas na sua vida, você demite. Você precisa demitir pessoas na sua vida. E nem sempre a pessoa que você vai demitir é uma pessoa ruim. Às vezes é uma pessoa boa. Às vezes é uma pessoa que não fede nem cheira. Às vezes é uma pessoa que você até gosta da vibe dela. Mas não cabe ela na sua vida mais. Você não pode mais ajudar aquela pessoa não vai te ajudar. E você tem que deixar a pessoa seguir o caminho dela e você seguir o seu. O que acontece é que a gente prende tanto, ai, mas fulano é tão boazinha. E aí você impede a pessoa de ser feliz. Talvez esse relacionamento que você tá com ele aí, de namoro, de casual, ou casamento, esteja assim. Eu não vou falar pra ninguém terminar, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô induzindo ninguém a terminar relacionamento aqui. Mas só que vocês precisam pensar que destino vocês estão dando na vida das pessoas e que destino as pessoas estão dando na vida de vocês. Porque muitas das nossas dificuldades com as pessoas da nossa vida vem do nosso comportamento. Né? Às vezes, a gente teve um comportamento que gerou aquela atitude, aquela ação daquela pessoa, para que ela roubasse a nossa alegria. Eu não sei se tem ao vivo aí alguém que teve até uma live minha, que teve uma pessoa que falou que me conhecia antes e me conhece agora. Essa pessoa me conheceu até quando eu já tinha mudado, né, um pouco o meu comportamento. E mesmo assim essa pessoa ainda falou que eu estava mais diferente ainda, que eu estava mais alegre, mais feliz. Eu reconheço que até 2018 eu era uma pessoa muito diferente, sabe? Era uma pessoa que passava muito de um comportamento para o outro de vitimista, de neurótica, às vezes de desinteressada, sabe? Porque eu não entendia quem eu era, eu não entendia da minha capacidade. Quem me conhece há mais tempo aí sabe. Eu não sei se tem alguém. Tem muita gente nova aqui, sejam bem-vindos. Sou muito feliz de ver muita carinha, muito nomezinho novo aqui. Mas não sei se tem gente que me conhece há mais tempo aí, essas pessoas podem testemunhar isso. Né? Então, muitas vezes, muitas dificuldades que a gente tem com os outros é também pelo nosso comportamento. Por que eu chamei a atenção quando eu fui falar das 3 esferas da amizade? Porque tanto quanto pessoas fazem isso com a gente pode fazer isso com pessoas se a gente não tem inteligência emocional desenvolvida, né? Então, um dia da sua vida não vai definir quem você é, mas o que você faz todo dia na sua vida, o que você faz todo dia vai definir sua vida. Um comportamento, uma atitude que você teve um dia, um comportamento ruim, uma atitude que você teve num dia não vai definir quem você é. Mas você é definido por aquilo que você faz todos os dias. Então, se você está tendo conexões ruins e resultados ruins, você também está produzindo uma ação ruim para isso. E aí, o que isso tudo fala pra gente? Que quem conhece o peso das palavras sabe o valor do silêncio. A gente tem que ouvir mais, observar mais para aprender, para depois falar. O autoconhecimento é um processo para a vida inteira, é todo dia, é longo. Quem entra nesse processo sabe que é para o resto da vida e ele é silencioso. Porque é aquilo que eu te falei, tem coisas que é só a gente mesmo que vai saber. Tem coisas que é só a gente que vai descobrir. Tem coisas que só nós podemos fazer por nós. Por mais que eu esteja aqui conversando, oferecendo, pegando a sua mão, andando, puxando você. Se você não quiser mais andar, você vai sentar, você vai empacar e eu não vou mais conseguir. Tem que ser você. Então, por isso que conhecer e expandir a sua inteligência emocional te ajuda a ser um especialista em pessoas. E quem não entende de pessoas não consegue viver, não alcança resultados. Porque não consegue departamentalizar as pessoas, demitir e admitir pessoas na sua vida e não consegue reconhecer o tipo de amizade, em qual esfera de amizade que tá, né?
E aí eu quero te perguntar, você tem ocupado o lugar de um ladrão de alegria? E o quanto você tem deixado pessoas serem ladrões de alegria da sua vida? Quantas pessoas, dos amigos que você tem no WhatsApp aí agora, os 10 primeiros contatos que você mais conversa, esses 10 contatos que você mais conversa, quais deles te dão destino? Para quem você ligaria agora e falaria assim, fulano, tô no meio do nada, um lugar ruim pra caramba, sem gasolina. Você pode vir aqui me socorrer? Meu carro quebrou. Fulano, tô passando mal, preciso ir no hospital. Fulano, ganhei R$1 milhão, quero dividir com alguém, vem cá. Quem que você confia? Das 10 pessoas que você mais tem contato aí no WhatsApp, não vou nem falar pessoalmente, porque a gente conversa muito no WhatsApp o dia inteiro. E por que, ó, tem gente falando aí, ó, para 2 só. E por que você conversa massivamente com 10? Qual o impacto que esses outros 8 dão na sua vida? Que ladrão de alegria eles estão sendo na sua vida? Para refletir, né? Vocês não fizeram muitas perguntas, né? Então não tem muito o que responder. Se tiver pergunta para poder fazer, eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram. Algumas pessoas fizeram perguntas. Eu vou responder aqui. Alguém perguntou assim para mim: por que o Loricast inicia às 20h27? É numerologia, cabala ou astrologia? Né? Não, é neurocientífico, tá? Começa às 20h27 porque o nosso cérebro, ele gosta de trabalhar na economia de energia, né? Então, quando a gente coloca a hora certinha, ele pode sabotar a gente. 8 horas, 8h30, 8h20, 8h15, 8h10, você pode arrumar alguma coisa para fazer, ou então, sei lá, subconscientemente você vai tomar um banho, você vai jantar, você vai assistir um jornal. Quando você dá um negócio picado, o seu cérebro ele tem que fazer outra conexão. É como se virasse a conexão assim e ele começasse a escanear porque aquele número tá quebrado, né? Como uma pessoa que falha, exemplos, criminosos em geral, pode ser auxiliado pelas técnicas da inteligência emocional. Primeira coisa que eu falo é o seguinte: a palavra contagia, o exemplo arrasta. Eu que trabalho numa penitenciária, primeira coisa que eu tenho para mim são as 6 leis da autorresponsabilidade. E a sexta é a que eu mais pratico no meu trabalho. Se eu for julgar alguém, eu julgo a atitude, não o caráter. A gente passa a olhar para você e pensar assim: quantas vezes alguma ação minha foi produzida por algum evento que eu tava com raiva, ou que eu tava chateado, ou que eu tava apático? Quantas vezes a gente faz as coisas sem saber? Algumas pessoas não têm o mesmo conhecimento que a gente tem. A gente toma decisão baseada nas nossas crenças, e as nossas crenças elas não são iguais. Tem outras lives aí para trás. Gente, quem quiser maratonar esse perfil, eu garanto, mesmo que você não pague mentoria comigo, quem quiser maratonar meu perfil, meu canal do YouTube, vai aprender muito sobre crença, sobre inteligência emocional. As nossas crenças, elas nos são dadas nos primeiros anos de vida. E a gente não pode julgar o outro porque a gente não sabe quais são as crenças dele. A gente não sabe o modo que ele foi criado, a gente não sabe quais são os princípios que foram passados para eles, a gente não sabe se os pais deles viviam em princípios, ensinaram princípios. Então, uma pessoa que é falha como um criminoso, ele pode ser auxiliado com técnicas de inteligência emocional desde que você aplique na sua vida e ele veja você fazendo isso. Você não vai saquear um caminhão só porque ele caiu e a carga está no asfalto. Você não vai aproveitar para poder jogar um tomate num governante porque tá todo mundo fazendo isso e você não concorda. Você não vai reproduzir para o seu filho aquilo porque todo mundo está fazendo. Então, o criminoso ele pode ser auxiliado quando ele vê o agente aplicador da lei e o cidadão que não é criminoso, cidadão de bem, que vocês costumam de falar aí, não fazendo aquilo.
É um assunto muito polêmico, né? Eu já fiz uma live aqui sobre isso, é muito polêmico, mas pra mim, como eu sou, eu amo pessoas, eu aposto em pessoas, então, pra mim, todo mundo tem conserto, desde que queira. A gente tem que respeitar as decisões, né? E a gente tem que oferecer. E a primeira oferta que a gente pode fazer é o nosso exemplo. Ó, tem pergunta aqui na caixinha. Ahn, não entendi, como poderá o emocional em nossas decisões sem ser frio? Deve ser como, eu não sei, não entendi, deve ser como você ter mais inteligência emocional sem ser frio, entendendo de emoção, né? Entendendo aprendendo sobre suas emoções, sabendo usar suas emoções, sabendo quando você tem que ser frio, quando você tem que ser caloroso, expandindo a sua inteligência emocional. Não sei se é isso que você quis me perguntar, né? Talvez seja isso aí. Inteligência emocional tem a ver com resiliência? Sim, tem muito a ver com resiliência, por quê? Porque a inteligência emocional você precisa admitir que você também é falho, que você não é perfeito, que você vai cometer erro, e quanto mais rápido você errar, mais rápido você acerta, porque você está aprendendo a como não fazer. E aí você tem que entrar em contato com aquela parte que você tem nojo em você. Todo mundo tem uma parte que tem nojo, sabe? A gente tem um certo nojo de alguma coisa nossa. E aí a gente precisa ser resiliente para transformar isso a nosso favor. Nossa, Paty, que legal! Todo mundo que você convidou tá aqui. Ai, obrigada! Sinto muito feliz. Recebo, gente, seja bem-vindo. Deixa eu responder aqui mais outra pergunta daqui da caixinha. O ser humano que vê que algo que está fazendo, o ser humano que vê que algo que está fazendo é errado e mesmo assim diante do erro continua. Cara, tem várias explicações. Vício emocional, falta de ferramenta certa, falta de conhecimento, falta de apoio. Aí é uma coisa bem ampla, mas a gente também repete padrões, dependendo das nossas crenças. Tudo que você começa a entender que está repetitivo na sua vida, você tem que pensar que crença que está fazendo você repetir aquilo ali. Por que você está repetindo aquele padrão? O nosso subconsciente ele sempre vai puxar a gente para baixo para que a gente repita os mesmos erros na atitude de consertar. E aí a gente só para de repetir aquele padrão quando a gente para quando a gente entende o que faz a gente repetir aquilo e cessa com aquilo ali. Quando a gente vai lá na ferida e trata a ferida e não fica tratando a ferida dos outros. Diego, pode deixar que eu mando um abraço pro Bruno Cadu, assim. Hoje ele não apareceu não, mas ele costuma aparecer em todas as minhas lives. Ele me assiste aqui. Pode deixar que eu mando um abraço para ele. Como parar de se auto-sabotar? Primeiro, entendendo quais são os seus sabotadores. Você tem que entender o que te sabota e aí é decisão. Parar de alimentar esses sabotadores. Tá procrastinando? Para de usar mais o celular, para de maratonar a série, para de assistir muito filme. Tá comendo demais? Vai entender qual emoção que você tá comendo, porque se você tá comendo demais, tá comendo sem necessidade. Então, fatalmente você tá comendo suas emoções. Expande a sua inteligência emocional. Inteligência emocional para poder parar de se auto-sabotar também. Que mais aqui? Tia Lore, adoro quando me chamam de Tia Lore, dentro do espectro dessa live, qual é o impacto na vida dos nossos filhos? Olha só, a palavra contagia, o exemplo arrasta. Você precisa ser para o seu filho um exemplo. Quanto mais inteligência emocional você tiver, mais você vai entender de pessoas, mais você vai entender os seus filhos e mais crenças fortalecedoras você vai instalar nele e menos crenças limitantes.
Você vai amar essa criança, você vai posicionar essa criança e você vai dar para essa criança um exemplo de que ele precisa se conhecer e se melhorar para evoluir o tempo todo. A palavra contagia, mas o exemplo arrasta. Seja você primeiro para que através da sua palavra ele consiga entender aquilo, através do seu exemplo, ele consiga entender o que você está falando com ele. Se melhore para entregar para o seu filho o melhor de você. Então, se você não cuida do seu corpo, se você não cuida da sua mente, se você não cuida, né, da sua alma, né? Eu já falei aqui das 3 esferas do ser humano: físico, mental e espiritual. Né? O físico é o nosso corpo, o mental, o almático, que é o nosso mental, né? Físico, almático e espiritual. O almático é a nossa mente, a nossa alma é a nossa mente. O espiritual é o mundo real. Esse mundo que a gente está aqui é o natural. Inclusive, esse é o assunto do Loricast de semana que vem, com o Luiz Eduardo, meu outro mentor, um anjo na minha vida. Sabe, ele vai falar pra gente o que é o mundo real e como é que você precisa viver aqui para você viver o que é real, não no automático, para você sair da Matrix. Isso que a gente vai aprender semana que vem. Então, gente, tem bastante perguntinha aqui, a gente já tá se estendendo muito. Eu acho que eu respondi todos que estavam na caixinha. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com esse Loricast. Falei pra caramba, que bom, adoro falar. A minha voz deixou falar, eu não espirrei, eu não engasguei, foi muito bom, Deus é muito bom, deixou a gente conversar aqui. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo. Muito obrigada eu sou muito grata por pessoas como vocês que me deixam seguir o meu propósito, né? Que me deixam fazer a minha missão, cumprir a minha missão, que é levar a inteligência emocional, tornar pessoas mais inteligentes emocionalmente para que a gente viva melhor, para que a gente seja especialistas em pessoas, né? Pode deixar, Paty, eu vou descansar bem para eu ficar 100% logo logo, eu tô uns 70% já. E eu queria muito agradecer a presença de vocês, eu faço votos de paz e prosperidade, eu desejo que todos vocês alcancem, né, a prosperidade, e eu desejo que todos vocês hoje tenham a decisão, tomem a decisão de tirar da vida de vocês as pessoas que não te dão destino. Que pessoas que sugam a alegria de vocês, que pessoas que deixam vocês numa esfera de baixa energia, não fiquem mais na vida de vocês. E para isso, eu peço a Deus, intercedendo a Jesus, que abençoe vocês, que cada vez mais deem sabedoria para vocês, tá? Que vocês tenham a mente forte e o coração sábio. Para isso, tenham a cabeça, tenham a inteligência treinável. Invistam no autoconhecimento, invistam na inteligência emocional de vocês. Eu estou à disposição, quem quiser me chamar no direct para continuar o assunto, para conversar, para saber sobre mentoria, tô aqui e eu espero todo mundo no Loricast de semana que vem, que vai ser mega especial, assim como foi com o Davidson e com a Camila Couto, tá? Um beijão, boa noite para vocês e muito obrigada pela presença. Até mais, até quarta que vem, hein? E ó, sigam lá no YouTube, que isso vai pro YouTube.